Olá, queridos alunos! Olá, queridos professores! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e hoje nós vamos ter mais uma aula de História, isso mesmo. Fiquem ligadinhos, que lá vem a história, isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar de organização social e política. Vamos ver um pouquinho, né, da noção de Estado. Isso. Você sabe como que se organizava os povos antigamente? Sabem? Não? Então vamos aprender, não é mesmo? Então, será que eles tinham um representante? Nós vamos falar disso, desse assunto, de organização e como que os povos se organizavam e quem eram seus representantes, que sistema de governo era esse. E aí, eu trouxe aqui para vocês este cartaz. O que vocês entendem por monarquia? Vocês sabem o que significa monarquia? E o que vocês entendem por república? Será que o Brasil é uma monarquia ou uma república? Vamos conhecer mais sobre a construção do Estado brasileiro? Vamos lá? Então, monarquia, como é a primeira pergunta, né, é um sistema político que tem um monarca como líder, certo? Isso significa que é governado por um rei, certinho? E esse rei, ele governa e vai passando, né, o seu poder de forma hereditária, tá? Para os filhos, para os netos, é assim que funcionava, né? Era igual à realeza, certo? E república? Você sabe o que é república? Então, república, né, é uma forma de governo que esse governo ele é eleito pelo povo, tá? O povo é que escolhe os seus representantes, né? Hoje em dia, nós escolhemos os nossos representantes através do voto. Você sabia? Então, nós escolhemos para governar, né, o Brasil, que é o presidente da República, para governar o Estado, que é o governador, para governar o nosso município, que é a prefeita, né? Hoje nós temos a prefeita, né, atualmente. Nesse período, né, da política, da história, nós temos no nosso governo municipal uma prefeita, tudo bem? Mas no ano de 2021, nós vamos ter aí o nosso prefeito, que foi eleito através do voto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, para chegar até aqui, onde nós escolhemos os nossos representantes, sempre foi assim? Não, não é mesmo? Vamos conhecer um pouquinho como é que foi essa história? Vamos lá? Então, antigamente, o Brasil era governado pela monarquia. Então, tínhamos aí príncipes, né, reis, governando os países, certo? Principalmente aqui no Brasil, isso mesmo, o Brasil já foi um país monárquico, certo? E hoje nós temos um sistema de presidencialismo, né? Republicano. Hoje nós escolhemos o nosso representante, né? Para nos representar, certinho? Então vamos lá. Vamos entender como que ocorreu, como que aconteceu essa história, essa construção, essa organização política do nosso território brasileiro, certinho? Então, aqui no nosso Brasil, né, ele já foi governado pela monarquia, certinho? E hoje ele é governado um sistema republicano, certinho? Pela república, certo? Compreenderam? Então, nesse período da monarquia, ele foi dividido entre períodos, certo? Então, aqui na monarquia nós tivemos o período
colonial, tá? Nesse período, o nosso representante, ele não era, né, eleito pelo povo, certo? E ele ficava lá em Portugal, certo? Lá em Lisboa, e de lá ele governava, administrava aqui o Brasil. Como assim? Era assim mesmo que funcionava, né? Os portugueses, vocês sabem que eles chegaram aqui e nós ficamos, né, trabalhando para eles, ficamos subordinados a eles, né, aos portugueses. E ficamos, né, sendo colônia, o nosso território virou uma colônia de Portugal, um Reino Unido de Portugal, certinho? Então, já foi colônia, né, de Portugal, já foi império, isso tudo dentro da monarquia, né? Nesse período imperial, ele deu início, né, com a independência do Brasil, que quando foi? Em 7 de setembro de... Qual foi o ano, quem lembra? 1822. Então, vamos conhecer um pouquinho essa trajetória, certinho? Hoje, ele é republicano, certo? É um sistema de presidencialismo. Então, aqui chegou, né, tinha o Dom João VI, tá? Esse daqui era o Dom João VI. Ele é que administrava tudo. Tá? Lá de Portugal, quando nós éramos colônia, né, o território brasileiro era colônia de Portugal, ele administrava tudo lá de Portugal, né? O Dom João VI. Depois, houve algumas situações, né? E a família real veio, né? Veio para o Brasil, né? Aqui nas suas caravelas, né? Quando a gente vê aqui as caravelas, já pensa logo, né, nos portugueses, né? Como que eles chegaram aqui, que era o meio de transporte, né? Que eles utilizavam. Então, a família real veio toda para cá, para o Brasil. Certo? Por quê? Por que que ele veio? Porque estava sendo ameaçado, né, por Napoleão Bonaparte, né, que era um governador, né, uma liderança política da França. Então, estava sendo ameaçado, caso ele não viesse para cá, né, o Napoleão Bonaparte, ele estava querendo expandir as suas terras, né? Então, a família real achou melhor vir para cá, cuidar de tudo bem pertinho, certo? Então, eles vieram toda a corte, né, junto com a família real, cerca de 15 mil pessoas vieram para o Brasil nesta época, e entre nobres, né, padres e profissionais, né, que prestavam serviços. A viagem durou pouco mais de 3 meses, né, mas então eles chegaram aqui, passaram um pouquinho lá em Salvador e depois vieram para o Rio de Janeiro. Tá? Isso tudo em 1808, tá? Que a família real veio para o Brasil, certinho? Então, houve mais situações, né? E a família real, né? O Dom João, ele teve que voltar lá para Portugal. Quando ele voltou lá para Portugal, isso porque a nossa história, a história do Brasil é muito conflituosa. Muitos conflitos, né, políticos e tudo. Então, o Dom João teve que voltar. Né? Ele voltou para Portugal e aqui ele deixou quem? Deixou o seu filho, que é o Dom Pedro I. Né? Então, aqui, nesse período aqui, que Dom João estava aqui, depois foi para Portugal, o Brasil ainda era colônia, certo? E aí, quando Dom João retorna, né, a Portugal, que deixa Dom Pedro I, os políticos começaram a pressionar, né, e ele teve que, por meio que livre, espontânea vontade, né, claro que não, proclamar a independência, né, do Brasil. Nesse momento, né, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil não seria mais dependente de Portugal. Agora, ele também não seria mais colônia, ele seria império, certinho? Como a história não acaba por aí, né? Depois que o
Dom Pedro I proclamou, né, a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, alguns políticos não ficaram felizes, né, com isso e resolveram também pressionar, e aí ele abdicou, né, do seu trono, da sua coroa, e foi também para Portugal, né, lá nas caravelas e tudo, e deixou o seu filho, isso mesmo, ele deixou o seu filho que tinha apenas 5 anos, que era Dom Pedro II. Olha, quem herdou o trono? Ele mesmo, Dom Pedro II, um menino, né, um príncipe, aí de apenas 5 anos, herdou o nosso trono, né, o trono do Brasil. Olha só, como que ele fez para governar o Brasil? Esse período foi um período regencial. Nesse período ele não poderia governar porque ele não tinha idade. E aí conta a história, né, que tiveram que aumentar a sua idade, né, foi chamado de maioridade. E quando ele tinha 15 anos, né, colocaram a idade dele, aumentaram mais 3 anos, para ele ficar com 18, para poder assumir o trono. Vejam só que história que tem o nosso Brasil, não é mesmo? Viram? Saiu do Dom João VI, né? Depois foi para Dom Pedro I, que também abdicou, né, do seu trono, e foi para Dom Pedro II. Tá. Dom Pedro I foi quem proclamou o quê? A independência do Brasil, certinho? E o segundo, o que que ele fez? Não, ele só governou, e depois, mais insatisfação mesmo, né? As pessoas estavam insatisfeitas porque, né, foi proclamado aí a independência do Brasil e outros queriam que o Brasil continuasse sendo colônia. E, para finalizar aqui, fazer um resumo, porque essa história é longa, né? Nós temos que dividir em capítulos e capítulos e capítulos para dar conta, né, de falar desse assunto. Mas o fato é que para virar república, houve diversos manifestos, né, conflitos. Por quê? Porque as pessoas não estavam satisfeitas, principalmente os proprietários de terra, porque foi proclamado o quê? Não, foi liberto os escravos, isso mesmo, em 1888 foram libertos os escravos, quem ia trabalhar na terra deles, né? Então, eles estavam insatisfeitos, a igreja também estava insatisfeita, porque os monarcas, né, a monarquia ficava se intrometendo nos serviços religiosos, né? E eles não aguentavam mais. E os políticos também, né, os militares estavam insatisfeitos. E quando foi, né, em 1889, um militar chamado Deodoro da Fonseca, né, um marechal, Deodoro da Fonseca, junto, né, com Floriano Peixoto, eles tomaram o poder, certo? E proclamaram a República. A partir desse dia, né, de 1888, dia 15 de novembro, né, marcada a nossa história, foi proclamada a República. Aí sim, está nessa organização que está hoje, de Estado. Então, estão compreendendo esta aula? Eu sei que é muito rápido, mas para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!